Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sou Pedro Passos, professor de matemática, e o tema da nossa aula de hoje é o tempo e suas unidades de medida. Esse assunto é pertinente ao PEJA2. Vou te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar em quantas vezes nós medimos o tempo ao longo do dia? E ao longo da semana? Ao longo do mês? Ao longo do ano também? Às vezes nós fazemos projeções até para décadas. Afinal, quanto tempo o tempo tem? Vamos começar com uma história sobre o tempo de Clayton. Quanto tempo o tempo de Clayton tem? A rotina de Clayton, de segunda a sexta-feira, começa às 5 horas da manhã. Quando ele acorda, toma o seu banho, prepara o seu café e sai de casa às 5h30. Ele anda 10 minutos até chegar à estação de trem, para pegar o trem das 5h50. Leva de Santa Cruz até a Central do Brasil 1 hora e 38 minutos. Ao chegar à Central, ele caminha por mais 15 minutos até o seu local de trabalho. Bate o ponto às 8 horas, ele conta as horas para o seu almoço. Que beleza! É meio-dia. Como ele tem 1 hora para descanso, faz sua refeição em 20 minutos. Isso inclui os 2 minutos e 30 segundos, que é o tempo que demora até a marmita esquentar no micro-ondas da empresa. Depois ele guarda os 40 minutos restantes para aquele cochilo revigorante. De volta ao batente, às 13 horas, ele cumpre o expediente que se encerra às 16 horas. E retorna para o seu lar e chega por volta das 18 horas, exausto. O jantar é às 21 horas e dorme às 23 horas. Todos os dias, essa rotina se repete. Já faz 15 anos. Nossa, quanto tempo! Mas Clayton decidiu voltar aos estudos no PEJA2 e, após a conclusão, poderá trabalhar perto da sua casa em uma empresa que exige o ensino fundamental completo. Se vocês repararem, nessa história contamos 19 vezes o tempo de Clayton, mas podemos simplificar todas essas informações em tópicos. É uma maneira muito eficaz de organizar o tempo. Vamos listar, então, os principais tempos de Clayton nessa rotina. Ele acorda às 5 horas. Sai de casa às 5h30. A partida do trem ocorre às 5h50. A duração da viagem é de 1 hora e 38 minutos. O início do trabalho é às 8 horas. O almoço e descanso ao meio-dia. O retorno ao trabalho é às 13 horas. O encerramento do expediente às 16 horas. Ele chega em casa às 18 horas. Janta às 21 horas. E às 23 horas ele vai dormir. Ufa! Que rotina puxada! E você lembra? Clayton iniciará o PEJA2, então ele terá que reorganizar os seus horários de forma com que ele consiga cumprir todas essas tarefas. E se nós quisermos saber quantas horas Clayton dorme por noite? Bom, Clayton dorme às 23 horas e acorda às 5 horas. Então, de 23 horas até as 0 horas, ou seja, até meia-noite, se passa 1 hora. E de meia-noite até as 5 horas, que é a hora que ele tem que acordar, temos 5 horas. E somando esses tempos, nós encontramos a quantidade de horas dormidas por Clayton durante a noite. 1 mais 5 é 6, então ele dorme 6 horas. E você, acha que a quantidade de horas que Clayton dorme por noite é o suficiente para um bom descanso? Dizem que o ideal são 8 horas de sono diárias. Agora cá para nós. Alguém se identificou com a rotina de Clayton? Temos que ter tempo para tudo. E para isso, temos que organizar o tempo, para que nós possamos ter tempo para nós também. E por isso é tão necessário compreender as unidades de medidas de tempo. Vamos aprender um pouquinho? O segundo é a medida principal. É adotada pelo Sistema Internacional de Medidas. A partir dele, nós temos os múltiplos do segundo, que é o minuto, a hora e o dia. São muito utilizados em situações do dia a dia. Afinal, a todo instante nós utilizamos essas unidades para medir o nosso tempo. Temos também os submúltiplos do segundo,
que é o décimo de segundo, centésimo de segundo e milésimo de segundo. Mas olha só, essas unidades de medidas não são tão frequentes no nosso dia a dia. Elas são muito utilizadas em esportes de corrida, onde um atleta ganha de outro por milésimos de segundo. Vai dizer que você nunca viu uma situação dessa. Agora vamos aprender a converter unidades de medidas. Primeiro nós vamos ver a relação entre minutos e segundos. Um minuto tem 60 segundos. Se eu quiser converter minutos em segundos, eu multiplico por 60. Se eu quiser fazer o contrário, segundos para minutos, eu faço o caminho de volta. Eu divido por 60. Agora, uma hora tem 60 minutos. Se eu quiser converter hora em minutos, eu multiplico por 60. E se eu quiser fazer a volta, minutos para hora, eu vou dividir por 60. Isso porque esse sistema é um sistema sexagesimal, que é diferente do sistema decimal, pois a base dele é 60, ou seja, são formados grupamentos de 60 para que eu possa mudar a minha unidade. Você lembra que eu citei no texto que a marmita de Clayton demora 2 minutos e 30 segundos para esquentar? Então vamos utilizar esse exemplo para converter esse tempo somente em segundos. 2 minutos e 30 segundos pode ser expresso como 2 minutos mais 30 segundos. Mas por estarem em unidades diferentes, eu não posso juntar essas unidades. Eu tenho que converter primeiro uma delas. Vou fazer com minutos. Nós vimos que 1 minuto tem 60 segundos. Então, 2 minutos terá 2 vezes 60 segundos. E vamos somar com os segundos que nós já temos. Então, 2 vezes 60 é 120. Vou somar com 30 e acho 150. Assim, eu posso dar a resposta em segundos. A marmita de Clayton leva 150 segundos para esquentar. Agora, vamos ver a relação que temos entre dias e horas. Um dia tem 24 horas. Isso equivale ao movimento de rotação da Terra, ou seja, quantas horas ela leva para dar um giro em torno de si mesma. A Terra demora 24 horas para fazer esse giro completo. E esse tempo que eu falei com vocês, já se passaram vários dias nesse planeta. Olha quantas rotações foram feitas. Agora vamos voltar a falar sério. Para converter o dia em horas, eu multiplico por 24. E se eu quiser fazer o contrário, transformar horas em dia, eu divido por 24, que é o caminho contrário. Lembrando que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Tem outra relação muito importante que eu não posso deixar de citar. Uma semana é igual a 7 dias. Vamos ver como aplicar essa relação na rotina de Clayton. Se Clayton trabalha de segunda a sexta-feira de 8 horas às 16 horas, quantas horas ele trabalha por semana? Bom, eu posso contar os dias, mas eu posso também fazer diferente. Os dias de trabalho semanais é uma semana, que são 7 dias, menos os 2 dias de folga que ele tem. Ou seja, ele trabalha 5 dias. E dessa forma, nós podemos achar a quantidade de horas trabalhadas multiplicando a quantidade de dias pela quantidade de horas que Clayton trabalha por dia. Observe, Clayton trabalha de 8 às 16. Então, se nós fizermos 16 menos 8, o horário que ele larga menos o horário que ele inicia, nós temos a quantidade de horas por dia. Então, vou multiplicar 5 vezes 8, que é igual a 40. Ou seja, Clayton trabalha 40 horas semanais, que é a quantidade de horas adotada pela maioria das empresas. Agora vamos ver a conversão de anos para dias. Um ano equivale a 365 dias. Essa quantidade é determinada devido ao movimento de translação da Terra, ou seja, é o tempo que ela dura até dar uma volta completa em torno do Sol. Esse movimento também determina as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Mas existe um ano que é diferente, que é o ano bissexto. A cada 4 anos, o ano tem 366 dias, com exceção dos anos que terminam em 00 e não são múltiplos de 400. Vamos entender por que isso acontece. Essa volta que a Terra faz em torno do Sol, ela não dura exatamente 365 dias. Ela dura 365 dias, 5 horas,
48 minutos e 56 segundos. Note que podemos arredondar a quantidade de horas para 6. Então, nós deixamos de contar aproximadamente 6 horas ao longo do ano. Isso é compensado pelo ano bissexto, pois 6 horas vezes 4 é igual a 24 horas, que é um dia. Entendeu agora por que a criação do ano bissexto? Agora vamos ver outra associação do ano. Um ano equivale a 12 meses. Isso é baseado no nosso calendário, que é chamado de calendário gregoriano. Esse nome se dá em homenagem ao Papa Gregório XIII. Esse é o calendário principal, o que nós utilizamos, mas existem outros tipos de calendários de acordo com cada civilização. Por exemplo, a China utiliza um tipo de calendário. Israel é outro país que tem outro tipo de calendário. Agora fica para você pesquisar outros países que têm um calendário diferente do nosso. Agora vamos ver se essas contas batem certinhas. Vamos pegar como referência o nosso calendário atual, de 2021. Vamos representar a quantidade de dias de cada mês da seguinte forma. Eu vou circular os meses que têm 31 dias de verde, os que têm 28 ou 29 de amarelo e os que têm 30 de vermelho. Vamos ver. Janeiro tem 31 dias. Esse ano, fevereiro, tem 28 dias, pois não é um ano bissexto. Março tem 31 dias. Abril tem 30 dias. Maio tem 31 dias. Junho tem 30 dias. Julho, 31 dias. Agosto também tem 31 dias. Setembro tem 30 dias. Outubro, 31 dias. Novembro, 30 dias. E finalizando em dezembro, nós temos 31 dias. Agora vamos ver se essas contas realmente fecham. Reparem que os meses com 31 dias foram circulados por verde. Então, nós temos 7 meses de 31 dias. Eu tenho 4 círculos em volta dos meses com 30 dias. Então, tenho 4 meses de 30 dias. E um círculo em fevereiro, que é um mês de 28 dias. Fazendo as contas, tem que dar 365, hein? Então, podemos reescrever como 7 vezes 31, mais 4 vezes 30, mais 1 vezes 28. Primeiro faremos 7 vezes 31. Pode fazer na sua calculadora. 7 vezes 31 é igual a 217. Mas vamos fazer 4 vezes 30. Esse é fácil, 120. Mais 1 vezes 28 é igual a 28. Fazendo essa soma, nós encontramos 365 dias. Então, bate certinho. Então, vamos à última situação envolvendo a rotina de Clayton. No texto, foi falado que ele trabalha 15 anos na mesma empresa. Ele quer saber quantas parcelas do fundo de garantia ele já recebeu. Só que o fundo de garantia é depositado mensalmente. E sabendo essa equivalência entre ano e mês, nós podemos resolver tranquilamente o problema de Clayton. Note que um ano tem 12 parcelas. Então, se ele quer saber em 15 anos, é só multiplicar 15 vezes 12, que é igual a 180. Ou seja, foram realizados 180 depósitos no fundo de garantia de Clayton. Agora, vamos recapitular tudo o que nós vimos na aula de hoje. Estabelecer noções de duração e sequência temporal, verificar a conversão e comparação de diferentes unidades de medida de tempo, usar o calendário como referência para medir tempo, identificar e aplicar a conversão de unidades de medida de tempo em situações problemas do cotidiano. Espero que tenham curtido a aula de hoje, aprendido bastante sobre a importância das unidades de medidas de tempo no dia a dia. Um abraço, até mais!